Olá, eu sou o professor Bruno Feital e está começando mais uma aula de Psicologia Jurídica para não psicólogos. Bem, vocês estão acompanhando a disciplina, né? E tem uma coisa que eu sempre falo nas minhas disciplinas: é muito importante que vocês consigam acompanhar as aulas. Entender o que eu vou falar em uma aula só, eu acho que não é nada difícil compreender aquilo que eu estou falando. Se todos vocês têm um nível cognitivo ótimo e conseguem entender exatamente aquilo que eu estou falando. Até porque também as minhas aulas, como eu já tenho dito para vocês, nem é aquilo mais aprofundado, né? A gente está começando um diálogo, então primeiro eu quero passar algumas coisas que eu entendo que são básicas para a gente poder chegar à formação de determinadas ideias, conceitos, pensamentos. E é justamente sobre pensamento que a gente vai falar hoje. A gente já veio até aqui falando sobre as sensopercepções, a gente já falou sobre memória, sobre atenção, sobre aprendizagem. Agora a gente vai falar sobre o pensamento e a ideia é ver a importância do pensamento para a psicologia jurídica. Então vamos começar a nossa aula? Pessoal, começando então com os nossos recados da semana. Esta semana não tem texto para leitura. Na verdade, vocês vão ficar com esse vídeo. Eu vou deixar a indicação de um link, de uma fala do Saulo de Freitas Araújo. Vou falar um pouquinho mais durante esse vídeo. Uma fala dele muito legal sobre o tema do pensamento. Vou deixar para vocês então sem a leitura. Vai ter esse outro vídeo, que é um vídeo mais facultativo, não é necessariamente obrigatório, mas para todos vocês que estão buscando uma ótima formação, uma excelência na formação de vocês, vale muito a pena ver esse vídeo. Além do vídeo do Saulo, que eu vou deixar aqui, facultativo, vocês estão sem leituras, mas não sem atividade. O que eu quero? Para a semana que vem, o que a gente está discutindo aqui hoje, sobre pensamento, vai ser base para a gente começar a fazer uma discussão sobre criminologia. Eu preciso que vocês, para a próxima semana, em grupo também, montem um cartaz. Esse cartaz pode ser no Canvas, pode ser no PowerPoint, pode ser com Photoshop. O que eu quero que tenha nesse cartaz? Bom, em grupo vocês vão montar um cartaz com dados do sistema prisional. Eu quero que vocês busquem levantamentos de dados, dados seguros. Lembrando, não somos senso comum, Então, assim, vamos buscar dados oficiais e o mais atualizado possível, que falem sobre quantas pessoas estão presas no Brasil, qual que é o perfil dessas pessoas, no que diz respeito. Existe uma distinção no que se refere à coloração? Existe uma distinção entre homens, mulheres? Existe distinção? Vou falar só homem e mulher, mas esse debate é múltiplo, a gente está para além de um binarismo em nossa sociedade. Qual que é a escolaridade? Se as pessoas estavam trabalhando, não estavam trabalhando, eu quero que vocês levantem, eu quero que vocês busquem dados do sistema prisional. E aqueles que vocês acharem mais interessantes, eu quero que vocês tragam para discussão na nossa aula. Na verdade, eu quero que vocês montem esse painel, esse cartaz. Vocês podem, junto com esses dados que vocês encontraram, às vezes associar algumas reportagens que vocês acham que tem a ver, vocês acham que tem uma ligação com esses dados. Então, para a próxima aula, eu quero que vocês montem então esse cartaz com dados do sistema prisional. Eu quero que vocês manipulem esses dados. Vai lá, busca na internet. Já vou dar uma dica aqui sobre um tal de Infopen. Procurem. Peguem os relatórios, dêem uma olhada, busquem saber como é que está na região de vocês, aí em Ubás, como é que está o número de pessoas presas, quem que é provisório, quem que não é. Quero que vocês levantem, quero que vocês tragam e montem um cartaz daquilo que vocês acharam mais interessante sobre esses dados do sistema prisional. Então, essa semana fica o vídeo e esse cartaz. Orientações sobre a realização desse cartaz você também encontra na aba Atividades do nosso Google Sala de Aula, por onde vocês precisam de me enviar esse cartaz. Esse cartaz, já como ele é em grupo, não precisa de todo mundo do grupo enviar, não. Uma pessoa do grupo só pode enviar. Eu vou dar um ok dizendo para essa pessoa que eu recebi. Então, se de repente passou a semana e você não recebeu o ok, pode buscar informação comigo sobre o que aconteceu. Essa mesma postura eu espero de vocês para a atividade que vocês me mandaram na semana passada sobre o condicionamento.
Então, se eu não dei ok, não devolvi um ok para o representante do seu grupo que me enviou o trabalho, busca informação, pode ser que tenha acontecido algum erro. É muito difícil, porque se anexa ali, não tem erro, né? Mas fiquem atentos, tá bom? Dito isso, passamos então para o tema da semana. Vamos falar sobre o pensamento. Vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre o pensamento. Tem algumas coisas curiosas, assim, quando a gente vai dizer sobre o pensamento, né? Nós estamos estudando os processos psicológicos, está fazendo cada vídeo, tenta falar um pouquinho de um ou um pouquinho de alguns deles, né? E é curioso que a própria Linda não separa pensamento de linguagem no capítulo do livro dela. A Linda também tem esse pensamento de que os processos a gente pode estudar eles de forma separadas, mas não fazem sentido quando eles estão separados. É tanto que ela chega a dizer que se você não pensa, você não domina uma linguagem, e coloca pensamento e linguagem no mesmo capítulo. Óbvio que essa frase serve também para outras questões, outras possibilidades. Se a gente for refletir, se a gente for se questionar, a gente pode dizer que se você não tem memória, você não domina pensamento nem linguagem, principalmente linguagem. Se você não tem atenção, se você não tem percepção, se você não tem sensação. Mas já chama a atenção essa ideia de um componente assim, do pensamento muito colado com a linguagem. Falando em linguagem e pensamento, a Linda, inclusive, ela chama atenção para como a ideia de pensamento, a palavra, na verdade, pensamento, é algo polimórfico, né? Ela tem uma polifonia, na verdade, na nossa língua portuguesa. A palavra pensamento pode estar ligada a uma ideia de expectativa. Então, assim, penso que o João venha almoçar com a gente. Olha só, eu estou esperando que o João chegue para que a gente possa afilar aquela boia, né? Então, é uma expectativa. Ela pode estar no fato de você acreditar que alguma coisa é verdade ou não através do seu pensamento, né? Penso que o argumento da Ana está certo. Ou seja, penso que a Ana está certa, eu acredito nela, eu acredito no que ela está falando. Também pode ser de uma lógica de uma ponderação, de nós ponderarmos, né? Passei a noite pensando nisso. Passei a noite pensando naquela aula, passei a noite pensando naquele vídeo, passei a noite pensando naquela frase. Ou seja, de uma ideia de uma reflexão. Enquanto um processo psicológico, a gente também pode afirmar que a gente nunca para de pensar no que diz respeito a algo que está ocorrendo dentro de nós. A gente pensa o tempo todo. A gente categoriza, a gente analisa, a gente julga, a gente esquadrinha, a gente pensa o tempo todo. A gente não foge do nosso pensamento nem quando a gente está dormindo, porque a gente sonha. O sonho é uma forma diferente do pensamento, né? A gente continua pensando, né? Por mais que talvez a gente não controle, bom, aí entra uma grande discussão, né? O que a gente está controlando, o que a gente não controla, mas o sonho é uma produção nossa. A gente pensa através de uma linguagem verbal, não verbal, a gente pensa o tempo todo. O tempo todo a gente pensa. E você, já parou para refletir sobre o que é o pensamento? O que significa? De onde é que vem essa ideia de pensamento? Bom, é algo muito trivial e assim, é uma coisa que a gente faz o tempo todo. A gente não abre mão de pensar. Por exemplo, já pensou o que você vai fazer na hora que você acabar esse vídeo? E depois? Para amanhã? Tem alguma coisa já que você pensou? Para daqui a um mês? Já pensou o que você quer fazer daqui a 6 anos? 3? 12? 9? 20 anos? Será que a gente consegue pensar sobre a vida e aí a gente tomar nossas atitudes ou a gente vai vivendo sem pensar? Dizer que a gente vive sem pensar é meio difícil, mas talvez a gente possa se perguntar se a gente pensa só quando está diante daquele problema. Talvez uma das grandes questões da nossa contemporaneidade seja pensar em coisas que ainda nem aconteceram e ficar mal por causa disso. A ideia da angústia é essa coisa de antecipar a um perigo que você nem sabe direito qual que é. Tá tudo tão perigoso, você tem que estar tão preparado que você tem que ir fazendo, mas pera lá, de que você está se angustiando? Para que você está se precavendo? De que é isso que você está se protegendo? Às vezes a gente nem sabe. Então, essa nossa relação com o pensar vai ter um impacto, inclusive, sobre a nossa saúde mental. Partindo do simples, a gente podia dizer que
Várias vidas estão passando agora na sua frente. O que você vai fazer no próximo segundo? O que você vai fazer no próximo minuto? Você escolhe. Às vezes a gente reclama, né? Nossa, a vida é uma mesmice, toda vez eu faço sempre a mesma coisa. Bom, se você é capaz de pensar sobre isso, você vai poder fazer uma escolha no futuro. Até porque é o pensamento que vai nos levar às escolhas. Se as possibilidades estão passando, eu vou buscar escolher, via de regra, a melhor opção para mim. Né? De todas as opções que estão acontecendo agora, talvez podia estar jogando bola, vendo novela, vendo TV, vendo série. Você pensou em investir numa formação profissional, tirar dúvidas sobre a psicologia. Né? Às vezes você está voltando no vídeo, você viu o vídeo e quer voltar nele de novo. Então você optou por, de uma forma ou de outra, você vai optar. Você vai pensar e vai escolher. Então, é preciso atribuir valor para que você possa escolher as coisas. Mas, será que as coisas têm valor em si? Aí você pode estar se perguntando, mas peraí, professor, onde é que você está querendo chegar? Você começou falando de pensamento, aí está falando que na minha vida agora eu posso pensar na escolha, porque várias possibilidades estão colocadas, e eu penso, e a partir do meu pensar eu vou fazer as minhas ações. Por que agora você está falando de valor? É porque se você vai escolher alguma coisa, você certamente vai atribuir valor para fazer as suas escolhas. Então, por exemplo, se você tiver que escolher entre alguma coisa que você gosta e uma coisa que você não gosta, é muito possível que você encontre a resposta seguindo o seu pensamento, inclinando-se às coisas que você gosta. Escolher entre aquilo que é bom e é ruim é fácil. Agora, e quando são duas coisas boas? E quando é ruim e ruim? Você vai ter que pensar mais para fazer as suas escolhas. E o valor, a gente vai perceber que ele nunca é dado em si. Vamos falar de fidelidade. Não, professor, mas aí eu não abro mão de fidelidade, sou fiel a Deus, sou fiel à minha esposa, sou fiel à minha família, sou fiel ao meu time. Beleza, fidelidade é um valor a ser seguido na nossa sociedade. A gente ouve isso desde sempre, né? É importante ser fiel. Tá, mas se você comprou uma TV, aí você adorou o jeito como o vendedor te tratou, sentou com você, explicou todas as funcionalidades da TV, ele é um ótimo vendedor, você adorou ele, você falou, nossa, que vendedor, que cara bom, eu nem ia comprar, mas agora que ele explicou tudo, pô, vou comprar essa TV, aí você comprou a TV. Aí chegou um outro momento, você precisava de comprar um outro aparelho eletrodoméstico, vamos falar de rádio, ninguém compra, uma caixinha de som, tá mais na moda, vai estar mais no discurso de vocês. Você foi comprar uma caixinha de som, aí você buscou pela caixinha de som, chegou na loja do vendedor que te atende super bem, foi lá de novo, te explicou tudo de novo, todas as funcionalidades direitinho. Aí você falou, tá bom, eu vou dar uma volta e depois eu vejo, ou então vou ali sacar o dinheiro e volto, né? E aí, quando você sai da loja, você passa em frente à outra e veja só a mesma caixa, as mesmas funções, com 50% de desconto. Deu a louca no gerente? Você vai comprar na outra loja, com outro vendedor, ou você vai ser fiel ao vendedor que sempre te vendeu muito bem? Então, a fidelidade não é um valor em si. Em alguns momentos, fidelidade, ok. Em outros momentos, fidelidade, não. Assim, para tudo na nossa vida, o valor não está dado. A gente vai ter que pensar sobre a situação para que a gente possa fazer as nossas escolhas e ter o melhor caminho. E é muito interessante, né? Porque a psicologia vai mostrar que às vezes a gente nem escolhe o melhor caminho, ou que não há uma relação tão direta assim com essa coisa de escolher pelo prazer. Muitas das vezes a gente escolhe por mecanismos que vão para além de um princípio de buscar sempre prazer. Para discutir sobre as questões do pensamento, nós vamos agora voltar um pouquinho, vamos sair um pouco da psicologia, para a gente poder ir lá na filosofia, depois voltar para a psicologia e emendar no direito. Vamos falar sobre escolas de pensamento na filosofia. Eu podia ficar horas, dias, semestre, talvez um ano inteiro fazendo esse debate sobre pensamento na filosofia, na psicologia e no direito. Mas eu vou tentar resumir aqui para a gente ter o básico, para o ponto ou para os pontos que nós objetivamos chegar nessa disciplina. Vou fazer uma distinção
que é uma distinção bem pobre e por vezes até ultrapassada. Por isso mesmo que eu recomendo o vídeo do Saulo. Estou deixando o link do vídeo dele aqui. É uma fala dele num seminário do NUPS, onde ele vai falar sobre esse tema do pensamento. Ele faz uma categorização diferente. Eu vou seguir pela uma nomenclatura mais tradicional. O Saulo nem usa essa nomenclatura, ele já falou, isso aí está ultrapassado. Mas só para a fim de ficar mais didático para vocês, para ficar mais fácil, eu vou usar essa nomenclatura. Mas vale muito a pena, como eu já disse, e reforço de novo, veja o vídeo do professor Saulo, onde ele tem uma discussão, e ele mesmo fala, né, não dá para a gente vai pegar assim na casquinha, né, como ele fala no vídeo, não dá para passar por tudo que esse debate tem, mas a minha ideia aqui é ser mesmo de caráter propedêutico, para a gente pensar em outras reflexões. Então, vamos começar falando sobre o idealismo. O que seria o idealismo? O idealismo seria uma forma de se refletir sobre o pensamento que vem desde a Grécia Antiga, com alguns filósofos, e que ao longo do tempo foi sendo reorganizada, e até hoje a gente tem a ideia de um idealismo na nossa sociedade. A gente poderia falar sobre Platão, e é lá que a gente vai começar o nosso debate sobre o idealismo. Vocês já ouviram falar, certamente, o mito da caverna? Seria um mito onde existia um grupo de pessoas que eram escravos e eles nasceram dentro de uma caverna. Eles viviam dentro de uma caverna. Nessa caverna, onde eles estavam, eles não conseguiam ver o lado de fora da caverna. Não tinha contato nenhum com o mundo externo. Eles não conseguiam enxergar nada do lado de fora. E eles estavam presos na caverna e acorrentados dentro dessa caverna, de modo que eles não conseguiam se livrar das correntes e ver o que era o mundo lá fora. De tal modo que eles não veem, então, o lado de fora, mas eles veem a sombra daquilo que está passando no lado de fora da caverna. Então, se passa um pássaro, eles não conseguem ver o pássaro, mas eles conseguem ver a sombra do pássaro projetada no fundo da caverna. Se tem uma árvore do lado de fora, eles não conseguem ver a árvore do lado de fora, mas eles conseguem ver a sombra da árvore projetada no fundo da caverna. Ou seja, esses homens estão acorrentados e a única coisa que eles conhecem, que eles conseguem identificar, é aquilo que se projeta no fundo da caverna. Agora, pensa bem o que poderia acontecer no dia que um desses homens conseguisse se livrar da corrente e aí ele conseguiu ver o que tinha do lado de fora da caverna. Ele conseguiu ver as coisas assim como elas são em sua completude e não somente uma sombra. Platão usa essa metáfora para explicar como que nós vivemos, como que nós pensamos no mundo, até porque o nosso pensamento decorre da nossa percepção diante do mundo. Platão está dizendo, nós estamos aqui na Terra, encarnados, e daqui a gente não consegue ver a perfeição, a plenitude. Esse não é o mundo da plenitude, até porque eu preciso de usar os meus sentidos para me guiar nesse mundo, a minha percepção para me guiar no mundo. E a minha percepção é sempre falha, é sempre incompleta. A minha percepção nunca é capaz de pegar o todo. Ele compara nós como se nós fôssemos esses escravos presos, acorrentados na caverna. E que diante do objeto, a gente só vê a sombra do objeto. Porque o objeto perfeito está num outro espaço. Está para além da condição física que nós vivemos. Está numa condição de metafísica, para além da física que nós conseguimos perceber no nosso cotidiano. Então, quando você vê uma árvore, você só vê a sombra do que é a árvore perfeita. A árvore que a gente tem aqui na Terra, ela é só uma sombra dessa árvore perfeita. Existe um arquétipo de uma árvore perfeita, o qual a gente não vê, porque a gente está preso na caverna, porque os nossos sentidos são falhos. Para chegar até o contato com essa coisa da perfeição, somente através do imaterial. Espera aí, professor, então se ele está falando
que eu estou só vendo a sombra, que tem a árvore perfeita, que ela está para além da física, que a gente está aqui nesse mundo físico, e o nosso mundo físico é limitado e não nos deixa ter a compreensão do todo, ele está dizendo que existem dois mundos. Existe esse mundo físico, corpóreo, da percepção onde nós estamos, e tem esse mundo metafísico, das coisas perfeitas, exatamente. Muito parecido com a lógica do que o cristianismo, que vai ser colocado, né, pela igreja anos depois. Você tem um mundo físico, o mundo da carne, o mundo dos sentidos, e você tem um mundo metafísico. Nós somos compostos por carne, osso, memória, atenção, sensação, percepção, pensamento, mas ele é limitado. E lá no outro plano, aí é o plano da perfeição. A alma veio de lá e a nossa alma era perfeita, a nossa alma era completa. Aí, segundo os conhecimentos dos antigos, desses filósofos contemporâneos, porque Platão não pensou isso sozinho, né? Mas vamos colocar na conta do Platão. Então, segundo o pensamento ali na época de Platão, o que se dizia? Que a nossa alma era perfeita e em completude. Então, assim, a gente tinha os dois sexos, as duas genitálias, a gente era completo. E aí, os deuses ficaram com inveja da nossa perfeição e eles nos partiram e nos jogaram no mundo. Mas a ideia é que nós estávamos em outro plano, que não esse plano material nosso, e que lá nesse outro plano metafísico, a gente estava então nessa metafísica, e que nessa metafísica a gente era perfeito, e aí a nossa alma é rompida e um corpo a aprisiona aqui embaixo. Quando a gente nasce, a nossa vida na Terra seria um corpo físico que, ao nascer, aprisiona metade de uma alma. Por isso que nós não somos completos. Então, a gente saiu desse estado de completude, parte da nossa alma está em um corpo, o corpo é limitado, o nosso corpo é perecível, o nosso corpo é sensível, o nosso corpo é fraco. Isso nos coloca numa condição de viver sempre na imperfeição. E como que a gente vai conseguir chegar o mais próximo possível desse mundo perfeito? Se ligando a ele por aquilo que veio dele, pela nossa alma. É a nossa alma que nos dá a capacidade de pensar. É a nossa alma que nos dá a capacidade de refletir e de encontrar, de se ligar com a perfeição. Quando a gente começa a racionalizar, que a gente vai ter as melhores escolhas. Se eu for me guiar pela minha percepção, pelas coisas do corpo, pelas minhas vontades corpóreas e mundanas, né? Eu vou me guiar pelas coisas erradas. Eu tenho que me guiar pela racionalidade, já diria Platão. Essa é a ideia dos idealistas. Então, eles pensam que nós somos partidos, somos cindidos. Parte corpo material, parte alma. A alma é imaterial. Por ser imaterial, ela domina aquilo que é material, aquilo que é do corpo. Ela é soberana sobre o corpo. Então, para a nossa vida, nós devemos sempre usar a nossa razão, que é aquilo que nos liga a esse mundo da perfeição, esse mundo dos arquétipos. O Platão vai nos alertar que a gente poderia viver de amor, mas só que o amor, ele é dessa coisa do mundano, da percepção, das inclinações do corpo, dessas coisas que são da materialidade do corpo. E como a alma é imaterial, se liga a esse mundo da perfeição, ela é que deveria nos guiar pela sua racionalidade. Então ele vai dizer que se viver pelos desejos é viver pelas coisas erradas, porque nós devemos viver pela nossa racionalidade. Muito influenciado sobre isso, Kantinho, Immanuel Kant, vai falar séculos depois que a gente precisa de fazer uma distinção do que seria desejo e vontade, onde ele vai dizer que desejos são essas inclinações do corpo, né? São essas coisas do corpo, né? Dessa interação do corpo, dessa matéria, e que a vontade é a nossa deliberação racional. Logo, a moral para Kant já está dada, né? Você tem que viver de tal forma que sua vontade supere os seus desejos, que você tem que pensar na vida, você use a racionalidade para você viver. Nossa, professor, que curioso, então você está falando que mental e físico constituem domínios ontologicamente distintos, mas que aqui, agora, no meu caso, que estou vivo, ou pelo menos que acho que estou vivo, eles estão juntos nesse momento e que quando meu corpo, na verdade, se for, a minha alma vai estar livre para voltar para esse mundo arquétipo? Sim, é uma possibilidade.
E mais, olha só, o observador, no caso, para se dizer do pensamento, ele é fundamental. Existe uma primazia ao observador. Como assim? Bom, a gente já falou que o mundo como ele é, a gente nunca vai saber, porque a gente vive ele através da nossa percepção. Mas o meu corpo é uma barreira intransponível para conhecer o mundo assim como ele é. Então, não dá nem para dizer que eu sei das coisas que estão aqui, porque, na verdade, eu estou vendo só a sombra. Eu não sei se aquilo é. Não sei nem se aquilo é de verdade. Não sei nem se eu sou. Ou melhor, eu posso saber que eu sou. Porque se eu questiono, se eu penso, beleza, então eu existo. Agora você eu já não sei. Não sei. Você pode ser fruto da minha imaginação. Você pode ser uma mola. Você pode ser coisas no mundo em que eu acredito que seja uma coisa de verdade. Eu não sei. Eu vou ter que usar a minha racionalidade para entender o que está se passando pelo mundo. E é muito curioso. Mas como assim você vai usar da racionalidade para aquilo que você está vendo não está fechando? Não, vamos pegar um exemplo. Quando você olha para uma árvore, vamos entender que essa árvore é a sombra da árvore perfeita, certo? Só que quando você olha para a árvore, você está de frente para ela, você está vendo o tronco, as folhas, sei lá se ela tem frutos, mas você está vendo essa árvore. Aí você dá um passo para o lado. Você muda o ângulo que você olha para a árvore. Você percebe que você não está mais vendo tudo que você estava vendo quando você estava um passo para o lado? Se você continuar girando, você vai continuar vendo a árvore, vendo novos elementos dessa árvore. E imagina só o fato de você, quando está de frente para árvores, você olha para uma, olha para outra, são todas diferentes, mas você sabe que são árvores. Por quê? Porque existe uma primazia da racionalidade, no qual, através da essência do que é árvore, você consegue identificar. Se não fosse a racionalidade, se não fosse a ideia de uma essência do que é a árvore, toda hora que você visse uma árvore, você tinha que dar um nome diferente para ela. Mas você é capaz de falar, isso é uma árvore. Por quê? Porque você tem acesso à essência. Essa conexão pela essência vem da sua racionalidade. Ou seja, dessa ligação ao mundo perfeito. É pela racionalidade que a gente vai chegar nos melhores caminhos. Vamos pegar as fórmulas matemáticas. Elas são ótimas, né? Com a matemática a gente constrói 1 mais 1, 2, aí se a gente faz equação de segundo grau. Olha só como a nossa racionalidade nos leva a pensamentos que são da ordem de uma perfeição. É isso que tem que acontecer. É a razão que tem que nos guiar. É a razão que não vai me deixar me levar pelos meus afetos, que são mundanos e que vão fazer com que eu tenha as piores escolhas. Não é? A pessoa fica ali afetada, muito apaixonada, muito triste. Isso não. Vamos pela racionalidade e aí a gente vai conseguir entender o que é o homem. Vamos pela racionalidade e a gente vai conseguir construir uma sociedade melhor. É a razão, é o nosso guia. Nossa, professor, mas que fantástico isso, agora eu entendo. É realmente a racionalidade que tem que nos guiar. Muito legal, nossa, é óbvio e ao mesmo tempo fantástico, muito bom, mas vai vir uma galera que vai dizer que não é bem assim. Do outro lado desse debate, a gente vai ter os materialistas, ou então, o que o Saulo vai chamar de fisicalistas, né? E quais são as premissas desses materialistas? É que tudo o que existe é físico, ou depende de algo que seja físico. Então, assim, existe só uma realidade fundamental, e ela é física. Alma e corpo, beleza, pode até ter, só que isso tudo tem que obedecer à lógica do corpo, porque está no corpo, está no mundo da matéria. Aqui, a primazia não é do observador, a primazia é da matéria. O que a gente pensa vai ser entendido com relação à matéria. Existe uma superioridade da matéria sobre o mundo. Para poder explicar as coisas do mundo, segundo os materialistas, eu não posso me utilizar de argumentos que fogem à compreensão daquilo que eu tenho enquanto matéria, porque eu não consigo provar isso. Como é que você me prova esse mundo perfeito? Como é que você vai me provar essa coisa imaterial metafísica? Então eu falo, não tem como. Se a gente quer chegar a ter um conhecimento válido, ele não pode passar por explicações fantasiosas, por explicações metafísicas, precisam de ser materiais, porque nós vivemos no mundo material. Que doideira, né? Então, pensem comigo, se algo vem à minha cabeça, é porque o mundo é como ele é. Primeiro vem o mundo,
e da maneira como o mundo vem, como o mundo é, vai vir ou será o meu pensamento. O pensamento, ele é resultado do mundo ser do jeito que ele é. Já que eu falei muito de Platão, foi a nossa base para falar dos idealistas, o concorrente de Platão, contemporâneo, viveu na mesma época do que Platão, foi Demócrito. O Demócrito, ele afirmava que na natureza, tudo que existe é átomo e vazio. Mas átomo e vazio é átomo e vazio. Porque se não tivesse vazio, o átomo não se movimentava, não envelhecia, não perecia. A gente precisa do átomo para ter movimento, para que as coisas aconteçam no mundo. Mas a gente precisa de vazio, porque se tiver só o átomo e tiver aquele átomo tudo parado, não dá. A gente precisa de átomo e vazio. Então Demócrito vai dizer, o que tem no mundo é átomo e vazio. O átomo vai movendo, ele vai choca com o outro, e aí daí vai se dando os movimentos do mundo. O mundo é composto por átomo em movimento. Átomo em movimento, esbarra com outro átomo, pum, energia vital, e assim a gente vai vivendo. Aí você pergunta, professor, mas o que tem além de átomo em movimento? Nada. Mas você pode estar pensando, professor, mas eu não sou igual um papagaio, eu não sou igual uma tartaruga, eu não sou, né? Porque os átomos que te constituem são diferentes dos átomos que constituem o papagaio, a tartaruga. Mas tudo é átomo em movimento. Não tem mais nada no mundo que não seja átomo em movimento. Tudo, professor, tudo. Quando você fala, átomo em movimento. Quando você respira, átomo em movimento. Quando você vai lá no banheiro e faz suas necessidades básicas, átomo em movimento. Tudo átomo em movimento. Quando você pensa, átomo em movimento. Demócrito, 4 séculos antes de Cristo. O pensamento, ele vai ser entendido como uma atividade física como qualquer outra. O pensamento, ele vai sempre ter relação com a matéria, como o corpo tem relação com o pensamento. A gente tem até a psicossomática hoje, né? Que psicossomática vai dizer que dependendo do que acontece na sua vida, você passa a pensar de tal maneira e aí você adoece por causa daquilo. O sujeito vive uma situação traumática, ele adoece, ele biologicamente adoece. Ele vai desenvolver, um câncer, fruto do pensamento, que é resultado da vida material que esse sujeito se colocou. A gente não consegue fazer essa separação do pensamento das coisas materiais que estão no mundo. Tudo. Isso quer dizer que todas as suas sensações implicam em percepções que depois te levam a pensamentos. Eu preciso entender, então, quais são as sensações que chegam até mim para entender quais são as reflexões que eu faço. O que determina minhas sensações? O mundo que você vive. Agora, você está sendo atacado por determinadas sensações, que são resultado de materialidades mundanas. Tudo que passa na sua cabeça tem a ver com o mundo que você vive. E tudo que você sente tem a ver com esse eu existindo no mundo, com quem você se relaciona, os produtos que têm efeito sobre você, porque a gente está o tempo todo produzindo e sendo efeito disso que está acontecendo no mundo. Se Demócrito tivesse um pouquinho mais de tempo, talvez ele falasse que as condições materiais do pensamento são as condições materiais da produção de bens no mundo capitalista. Porque é tudo que está girando enquanto matéria me afeta e faz com que eu pense. E você está achando que os seus pensamentos são seus, que você é que pensa isso, que é da sua alma, vem do cosmos, o seu signo que faz com que você seja assim. Talvez nessa lógica de a lua afeta o mar, então a gente é matéria em movimento no universo. Acontece alguma coisa lá na frente, aí a gente vai ter várias outras teorias para a gente discutir sobre isso, né? Efeito borboleta, bater de asas de uma borboleta de um lado do planeta pode gerar um furacão do outro, já que a gente está sempre ligado nessa ideia de materialidade do mundo. Mas saiba, tudo que passa na sua cabeça é a única coisa que podia passar, dadas as condições materiais que você vive no mundo. Essa aula, por exemplo, é matéria em movimento. Ela é tudo que poderia ser diante do mundo e sua materialidade. Meritocracia seria muito questionável para os materialistas, porque se diz de matéria em movimento, não diz do mérito do sujeito, se diz das condições do mundo onde aquela pessoa nasceu e que ela vai ter para enfrentar aquilo. Você é o que é, o mundo é o que é.
pois ele é regido de causas materiais. A gente é circunstância das curvas da matéria. Nossa, que louco isso, professor. Olha só, vamos pensar no Big Bang. Né? Como é que aconteceu? O que é a ideia? A gente tinha lá uma matéria, pum, explodiu. Né? Assim, vem matéria em movimento, matéria em movimento, matéria em movimento, aí bum, Big Bang. Depois do Big Bang, a gente vai tendo matéria em movimento, vários pedaços do Sol, aí vai esfriando, matéria em movimento, aí resfria, aí depois começa aquele calor, dá aquela estufa, começa a chover, matéria em movimento, aí daqui a pouco você vai lá, tem os primeiros micro-organismos, micróbios, matéria em movimento, vai batendo, vai tendo outros, aquele bichinho que vivia na água, ele começa a ter os bichos que vão saindo, matéria em movimento, a gente vai tendo vários tipos de seres na Terra, matéria em movimento, já vem o Homo sapiens, e aí a gente vai vindo matéria em movimento, a gente vai tendo a civilização tal qual a gente tem hoje, matéria em movimento, sua tataravó, seu tataravô, aí matéria em movimento vai juntando, aí vem vô, vó, matéria em movimento, vem a mãe, vem o pai, matéria em movimento, pum, você, matéria em movimento. O mundo todo, matéria em movimento. O mundo sendo regido pela matéria em movimento. Somos circunstâncias das curvas da matéria em movimento. E como é que fica essa questão da razão? Ela está aí, ela não vai ser negada. Só que a razão está a serviço do corpo para deliberar da maneira mais adequada as questões do corpo. Você vai fazer e a razão ela vai ser encontrada para justificar a satisfação dos seus desejos, já que tudo é do corpo, é da matéria. Não é dessa coisa da racionalidade. A gente faz o que faz diante do mundo material que a gente tem, diante das condições materiais que nos afetam. Então as nossas soluções são somente aquelas que poderiam ser diante dessa condição. Só existe matéria. Tudo é uma coisa só. A razão é regida pela lógica do corpo, que é regida pela lógica da matéria. Freud vai falar, o eu não é senhor em sua morada. Quando ele elabora a primeira tópica dele, ele coloca consciente, pré-consciente e inconsciente. Ele fala que é como se fosse um iceberg. O consciente é só o que está na pontinha. Só que a base que sustenta está lá no inconsciente. Que são coisas que você não domina. São coisas que estão para além de você. Não diz só da racionalidade. Porque se a gente fosse usar só da racionalidade, segunda-feira a gente falava, bom, vamos começar a dieta. E começaríamos a dieta. Quantas vezes a gente não falou que ia começar uma dieta na segunda e não começou? Quantas vezes a gente já não pensou, não, verdade, eu tenho que parar de fazer isso, né? Tô pisando na bola, isso não faz sentido nenhum. E você continua fazendo. O Freud, ele acreditava que nós éramos regidos pelo princípio do prazer. Ou seja, a gente busca sempre prazer e busca também evitar desprazer. Quando você não alcança o seu prazer, esse prazer que você não alcança, ele que é reprimido, ele vai te fazer mal. Trocando em miúdo, sendo bem grosseiro, seria essa a ideia de Freud. Só que ele percebe alguma coisa que vai para além do princípio do prazer. O Freud sempre teve a clareza de que o nosso sonho era um momento onde não existia repressões. Porque na nossa vida cotidiana, no estado de vigília, a gente gostaria de fazer um monte de coisa, mas a gente não pode fazer porque a gente tem regras, né? A nossa sociedade é dotada de várias regras. Então, às vezes você vê alguma coisa, vê uma pessoa, você queria, sei lá, tascar um beijo em alguém, mas você não pode porque existem regras. Ela já tem outra pessoa, ou então ela não quer fazer isso com você, sei lá. Existem regras na sociedade, a gente é barrado. E cada vez que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo com as regras que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Então, Freud fala, quando você tem um desejo muito intenso e aquilo não pode ser alcançado, isso que vai ser reprimido vai gerar um problema para essa pessoa. O inconsciente vai estar te empurrando para fazer, só que a lei vai te barrar e falar, não pode fazer. O Freud tinha que o nosso sonho é a manifestação total do nosso inconsciente. Nosso sonho não tem essa barra. Então, por isso que nos sonhos acontecem as coisas mais absurdas. Freud foi passar a entender que existe um mecanismo que vai para além da ideia de prazer quando ele escutou alguns homens que tinham voltado da guerra e esses homens relatavam que sonhavam que estavam no fronte, que estavam na guerra, que estavam matando, que estavam morrendo. E aí ele pensava, poxa, mas se existe só o princípio do prazer, por que o sonho é desprazeroso, já que o sonho é a manifestação do inconsciente? Ele acreditava que o inconsciente era a busca de prazer constante
E que isso não fazia sentido quando ele escutava que, bom, na hora de sonhar, esse cara não era para estar tendo um sonho não prazeroso. Era para o sonho dele ser prazeroso. Só que ele começa a sacar. E aí ele elabora, a partir de 1924, uma ideia do princípio, que é um princípio que vai para além do prazer. Tem até um texto que chama Para Além do Princípio do Prazer. Alguns traduziram como muito mais além do que o princípio do prazer. Para além do princípio do prazer. Temos algumas diferenças de nomenclatura. Mas o que o Freud está querendo com esse texto? Nem só prazer nos impulsiona. Aquilo que talvez é prazeroso para um, não é para o outro. E aquele outro vai sentir prazer naquilo. Então, às vezes, o prazer dele estava em remontar aquela cena, talvez, de guerra, e pensar como que ele podia reviver, que tinha um gozo naquilo, tinha um desejo e um gozo. Ele aproveita daquilo. Isso é para além do princípio do prazer. Então, as nossas escolhas nem sempre vão ser voltadas para as coisas prazerosas. Por quê? Porque a gente é atravessado por uma subjetividade que nos empurra para lugares onde o nosso eu não quer ir. É para além da constituição do nosso eu, da nossa moralidade. Ele fala, um negócio que nos atravessa. Está muito próximo desse pensamento de um materialismo, de que as coisas são o que são. Existe um mundo material que te atravessa. O Freud está falando, existe uma subjetividade que te atravessa. Você é composto por isso. Seus afetos são muito mais fortes. Caso não fosse, aquela dieta de segunda já tinha começado há muito tempo. Ou seja, voltamos. Você faz pelos afetos e depois usa a sua racionalidade para justificar ter feito ou não alguma ação. Tanto materialismo quanto idealismo, se levado aos extremos, vão nos colocar em situações praticamente absurdas. Mas é bom a gente ter isso em mente, porque a ideia de pensamento vai ser muito importante para reger a nossa sociedade. Embora todo o debate, a nossa lei é uma lei voltada para o idealismo, é uma lei voltada para a racionalidade. É sobre isso que a gente vai conversar nas nossas próximas aulas. Eu fico por aqui. Bons estudos, boas leituras e até a próxima.